Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela instrução do anjo viemos saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, nesta terça-feira, 7 de outubro, nós comemoramos a memória de Nossa Senhora do Rosário e Nossa Senhora das Vitórias. E por quê? Escutemos o Evangelho e a partir do Evangelho vamos meditar o porquê Nossa Senhora do Rosário e também das Vitórias. Seguimos com São Lucas, mas hoje um Evangelho especial para esta memória. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, vemos hoje o início da devoção à Santíssima Virgem. Recordemos, o primeiro devoto de Maria foi um anjo, e toda a hierarquia celeste, onde encontraram nesta Virgem aquela que amava a Deus acima de tudo, acima até mesmo, ainda mais do que eles amavam a Deus. Um amor sem medida, um amor que nem mesmo os anjos sabiam como se encontrava este amor no meio da humanidade. Mas o que temos a ver com a festa de Nossa Senhora do Rosário e Nossa Senhora das Vitórias? Simplesmente porque no dia de hoje, em 1571, os cristãos venceram a Batalha de Lepanto pela oração do Rosário. Mas não foi somente o Rosário. O Rosário foi a grande arma. Mas aqueles que estavam na guerra ainda tiveram uma outra arma, porque quando se dirigiam para a batalha, todos receberam a Santíssima Eucaristia, em preparação a este momento. E o povo de Deus, que se encontrava em toda
Península Itálica, de modo especial, mas em todo o reino cristão, se colocou a rezar o Santo Rosário, porque era um número muito maior aqueles turcos otomanos que foram guerrear contra os cristãos. E estes turcos queriam entrar pela Itália no Império, por assim dizer, europeu e conquistar o coração da igreja, Roma, destruindo assim as igrejas e catedrais para fazê-las mesquitas. Porém, o que aconteceu? O Papa Pio V pediu para que todo o povo cristão, naquele dia, naqueles dias, ou melhor, naquele dia de guerra, estivesse em oração com o Santo Rosário, que já fora instituído em 1200 por São Domingos de Gusmão, mas anteriormente era de uma outra forma o Rosário, não havia a segunda parte. Era somente esse texto bíblico que nós conhecemos, e já vamos falar dentro do pouco. Então todo o povo cristão se colocou em oração, e por causa da oração do Santo Rosário, a batalha trouxe a vitória aos cristãos. Ao ponto que os turcos que dali saíram, vivos, disseram ter visto uma grande senhora com uma cara muito séria, olhando para eles, reprovando suas ações, e por causa disso, estes que sobreviveram fugiram e retornaram para a Turquia e desistiram de continuar a guerra contra os cristãos. Vimos esta grande intervenção de Maria. Nossa Senhora ajudou na derrota do inimigo daquele momento. Da mesma forma que se nós rezamos, também ajuda na derrota do grande inimigo da nossa alma. Do grande inimigo da nossa salvação, que é principalmente o demônio, mas recordemos também a outros, a carne, o mundo, que também é um outro, o eu. E se nós rezamos, meditando aquilo que rezamos, colhemos os frutos necessários para a salvação. E temos vivido este momento de oração e intimidade com a Santíssima Virgem, irmão e irmã. Como disse anteriormente, quando se inicia o Santo Rosário com São Domingos de Gusmão, como era naquele tempo? Eram somente as palavras bíblicas. E com estas palavras bíblicas se recordava o Santo Anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, que dissera estas palavras que apenas escutamos a Santíssima Virgem, e também Santa Isabel. E como se fazia então? São Domingos meditava o mistério do Rosário, pregava, e depois de pregar este mistério, todos rezavam uma dezena, o Pai Nosso e 10 Ave-Marias. Até o bendito és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Depois, com o passar do tempo, o Santo Rosário continuou a ser desenvolvido a chegar ao ponto que nós conhecemos hoje, pedindo a intercessão e a intervenção de Maria Santíssima a nós, pecadores. Mas, qual é a importância do Santo Terço, do Santo Rosário para nós? Devemos de entender que, quando rezamos o Rosário, colocando os nossos sentidos nele, meditando verdadeiramente a ele, nós estamos abrindo o coração a Deus. E por isso é necessário um tempo maior. É necessário, para abrir o coração a Deus, é necessário mais tempo. E por isso, o Santo Rosário consiste de 50 Ave-Marias. Aliás, o terço. E o Santo Rosário, 150. Para que possamos abrir verdadeiramente o nosso coração, a nossa vida, aos mistérios divinos, e a partir disso, nós vivermos uma vida unida ao Cristo. E devemos de compreender também que com o Santo Rosário estamos exercitando o coração para que se abra ao Espírito Santo. E assim o Espírito Santo possa realizar em nós a obra salvífica que o Senhor iniciou.
E ainda devemos de compreender que a partir de uma pessoa em grau de santidade no século passado, pode-se perceber que Jesus Cristo é revivido em nossas almas pela ação de Maria Santíssima, através do Santo Terço ou do Santo Rosário que rezamos. É como se fosse uma outra comunhão. Não a comunhão eucarística que nós recebemos, mas a comunhão enquanto esta comum união com o Senhor, esta intimidade com o Senhor a partir da oração bem vivida, bem meditada. E como temos vivido o nosso Santo Rosário? Temos realmente vivido, meditado, refletido e colhido os mistérios do Santo Rosário para a nossa alma? Ou temos vivido de qualquer jeito, rezado somente de forma superficial, de forma a ser uma repetição de palavras, mas a não nos colocarmos ali para que possamos colher os frutos que nos são dados? E por fim, a primeira leitura nos diz: depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a mais ou menos 1 quilômetro. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Nós recordamos aqui a preparação para Pentecostes, o dia de Pentecostes, onde vemos que a atuação da Virgem Mãe foi também necessária para que os discípulos perseverassem na oração e pudessem, assim, na perseverança, receber verdadeiramente, plenamente o Espírito Santo. E assim vemos que também no Santo Rosário estamos com Maria, unidos a ela, para colhermos tudo aquilo que necessitamos para a nossa salvação, para a nossa conversão. E assim, vivendo de tal forma esta oração, buscando entrar na profundidade da mesma, Maria Santíssima nos ajuda a abrir-nos ao Espírito Santo para que o Espírito Santo realize um Pentecostes em nossa vida. E possamos assim, com este fogo abrasador do Espírito Santo, sermos purificados, sermos incendiados, sermos iluminados para entrarmos em toda a dinâmica do mistério de Cristo, da sua vida, paixão, morte e ressurreição. E assim, tocados pela vida de nosso Senhor, possamos também nós viver unidas as nossas vidas a dele, para que ele possa nos guiar, nos iluminar e, vivendo do Espírito como Maria Santíssima, alcancemos um dia a eternidade, através da vida de santidade e do amor total a Deus que o Espírito Santo nos leva a ter como Maria. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude cada vez mais nos abrirmos pela oração do Santo Terço e do Santo Rosário às inspirações do Senhor Deus, para que, rezando de forma profunda o Santo Terço, como Maria nos pediu em Lourdes e em Fátima, possamos verdadeiramente entrar na meditação e contemplação dos mistérios da vida de nosso Senhor. E assim, vivendo cada vez mais aquilo que o Senhor nos inspira de amor a Ele, possamos nos abandonar em Suas mãos, nas mãos do Espírito Santo, para que a Sua obra seja também realizada em nós, nossa vida transformada, e libertos de toda ação do mal, possamos um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado.
por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.